Um pensador que, apesar de não ser muito conhecido, foi fundamental para a nossa concepção atual de nação. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Então já deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva e vamos embora para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de nação conforme foi estipulado pelo pensador alemão Johann Gottfried Herder. Para a gente entender o pensamento do Herder, a gente precisa compreender o período histórico no qual ele estava inserido. Ele nasceu em 1744, faleceu em 1803 e ele se encontra na fronteira do pensamento iluminista com o pensamento romântico. Ele é fruto das ideias do iluminismo e o seu pensamento veio a influenciar o que foi o romantismo. Uma situação que ilustra bastante como ele é uma espécie de fronteira entre essas duas linhas, é que ele foi aluno do Kant, um pensador que discutiu a razão, e foi professor do Goethe, o autor alemão, que é um dos maiores nomes do romantismo da Alemanha. Para a gente compreender o conceito de nação conforme estipulou o Herder, a gente tem que compreender que o iluminismo foi uma crítica ao modelo do absolutismo existente na Europa. O modelo absolutista, ele partia da premissa de que o que compõe uma nação são os territórios dominados por um rei. Se a gente pensar o Brasil colônia, ele fazia parte da nação de Portugal. Por quê? Porque era uma possessão do rei. Toda a América fazia parte de nações europeias, da França, da Holanda, da Inglaterra, da Espanha. A Holanda chegou a fazer parte do Império Germânico porque era uma possessão do imperador. Da mesma forma, a região dos Balcãs fazia parte do Império Otomano porque eram as possessões do imperador. Ou seja, a definição de nação, previamente a essa época do Herder, eram os territórios que pertenciam ao rei, que pertenciam ao Estado. Era uma noção plenamente burocrática, uma noção administrativa. O que define uma nação era um conceito de pertencimento, era um conceito de domínio. A noção de nação que o Herder concebeu nasce de todo um processo de estudos realizados por ele. Ele foi estudioso de diversas áreas como filosofia, teologia, literatura, cultura, e foi justamente em seus estudos referentes à cultura popular, à literatura popular, que ele veio a buscar a base da sua noção de nação. O Herder, ao fazer essa série de estudos, ele chegou a uma definição de que o que faz um povo são dois conceitos: a história e a cultura. O que é um brasileiro? O povo brasileiro é um povo que compartilha de uma história e de uma cultura em comuns. E o mesmo vale para um sueco, para um japonês, para um indiano e para qualquer outra nação do mundo. Então, o Herder veio justamente pensar que um povo compartilha de uma cultura em comum, de uma história em comum. E era isso que deveria definir uma nação. Uma nação para ele não deveria ser uma questão administrativa em torno de um rei, em torno de um monarca, em torno de um estado. Uma nação deveria ser uma entidade nascida do povo, dessas pessoas que têm algo em comum, e o estado seria um fruto da conjunção dessas pessoas. E aí ele cria um termo que é muito parecido com a vontade de Geraldo Rousseau, que é o conceito de Volksgeist, o espírito do povo. Esse espírito do povo, fruto da história e da cultura, é o que deveria ser o guia de uma nação. Uma nação deveria ser determinada por aquilo que seu povo quer, por aquilo que seu povo espera, por uma série de perspectivas, de desejos, de vontades que nascem dessa cultura em comum e não das vontades de um monarca absolutista. E dessa forma o Herder, além de cunhar um termo para a nação, ele também foi um dos percussores de uma noção referente à democracia.
O rompimento do Herder com relação ao pensamento do iluminismo e a sua influência para o romantismo está justamente na forma como ele concebe o indivíduo dentro desse construto que é uma nação, que é um povo. O pensamento iluminista partia da premissa de que um ser humano devia buscar a razão. Se os seres humanos fossem racionais e todos eles tivessem essa busca pela razão, você teria uma harmonia maior, você teria uma perspectiva existencial humana melhor, mais sublime, etc. Por sua vez, o Herder parte do princípio de que a realização do ser humano está incutida nele próprio. O que um ser humano precisa fazer para alcançar a sua felicidade, para alcançar a sua integridade, isso é algo que está dentro da sua cultura, dentro da história do seu povo. Ele vai nascer dentro de uma nação e todas as suas realizações, as suas vontades vão nascer dentro de tudo aquilo que é criado dentro dessa sua sociedade. Então, a busca por algo maior, um valor moral, tudo aquilo que é pertinente ao indivíduo, não deve ser buscado por uma questão de uma razão, pela busca de algo maior, como estava na filosofia desde a Grécia Antiga. Não. O que vai fazer a realização do ser humano é a sua individualidade, é aquilo que ele deseja, aquilo que ele procura. Assim, a gente pode pensar que a busca por algo, destino, autodeterminação, pode ser vista por dois aspectos no pensamento do Herder. Um pelo pensamento individual e o outro por esse pensamento, para esse viés coletivo, pela ideia de povo, pela ideia de nação. O que vai fazer uma nação procurar algo, buscar algo? A sua autodeterminação através do Volksgeist. Já para o indivíduo, o que vai fazer ele buscar algo é a sua vontade individual, aquilo que lhe der vontade de fazer. O pensamento do Herder foi muito influente para o século XIX. Ele influenciou filósofos como Hegel e Fichte. O seu pensamento também influenciou muito a formação dos Estados modernos, a partir do momento que no século XIX os antigos estados absolutistas começaram a cair. Então, aos poucos, começaram a surgir países ou nações que são justamente fruto dessa ideia de povo com uma história e cultura em comum. Hoje em dia, a gente pode ver que a maioria dos países é formada justamente por povos que têm uma história e uma cultura em comum. E isso acabou se tornando algo tão corriqueiro, algo tão simples, algo tão evidente nos nossos tempos modernos que, de uma certa forma, o Herder, que teve um pensamento extremamente inovador e influente, acabou caindo um pouco em esquecimento. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.